Começa agora o nosso podcast de número 17 do Cultura em Harmonia. E vocês não se espantem aí do outro lado, porque nós estamos assim, porque tem uma fundamentação sobre isso. A hora é marcada, o tempo é controle do comandante César. Sí, 1 hora para nós. Estou aqui. Então, nosso escrete polifônico, como eu estava falando, celebrando a diversidade cultural, comandante César, a doce voz de Karina, mestre Daniel e esse que vos fala, Dom Evaldo. A próxima vez traz uma máscara de Dom Evaldo. E aqui também estão os nossos convidados de honra, que é Luciano e Rita. Isso. Né? Tem um trabalho todo no teatro, então bem-vindos ao Cultura e Harmonia. É uma hemorragia de satisfação, praticamente um prazer deliríaco estar com vocês aqui. Não gostaram da delírio? Tem várias aqui. Estou ainda processando, mas tá bom. Bom, o início do nosso trabalho aqui, do podcast, é assim, a gente dá a liberdade para os nossos convidados fazerem as suas apresentações pessoais, né? Da onde são, quantos tempos estão aqui na área, enfim, cada um faz a sua apresentação e depois a gente vai interagindo com as perguntas. Sem pânico cênico. Não. Pessoal que gravou aí, ó, eu tô tirando porque senão eu não vou conseguir olhar. Agora tá muito legal. Eu vou deixar aqui em cima, fica bom assim, ó. Fica. Eu vou tirar a minha. É tão linda. É linda, maravilhosa. Bom, ladies first. Bom, eu sou Rita Duarte, eu sou atriz, sou contadora de histórias, sou produtora de projetos culturais, produtora cultural, atualmente represento o teatro no Conselho Municipal de Políticas Culturais e também faço parte da comissão de pauta do Teatro Municipal. De Balneário Camboriú. Isso. Eu estou aqui há 28 anos já, mais de 20 anos eu faço teatro. Sempre com a Lenita, comecei com a Lenita, depois o Luciano. Só pra hoje em dia explicar, né? A Lenita é esposa do Luciano, do Instituto Sentir. E o Luciano, eu faço parte do Tramando Arte, eu fiz parte do grupo Ensemble, e hoje em dia eu faço parte do grupo Tramando Arte. Aí nós temos um longo trabalho. Muitos anos em Balneário Camboriú, na região, né? Sim, 28 anos já. Sou gaúcha. Sou do Rio Grande do Sul. Tá. Mais uma. Mas em Balneário, que não é gaúcha paranaense, tem uns Catarina no meio. Né? Eu sou Catarina. Ele é Catarina. Muito bem-vindo, prazer. Eu sou peixeiro, aqui de Porto Belo, mas moro em Balneário há 40 anos. E há 40 anos faço teatro na região, né? Comecei com o Ensemble em 1986 e aí a partir dali, né, acabo fazendo trabalho de atuação, direção e gestão de vários grupos de teatro, né? Atualmente eu sou presidente do Instituto Sentir, que é um ponto de cultura, agora certificado pelo Ministério de Cultura. Enfim, auxiliei na construção das políticas culturais de Balneário Camboriú durante esse período todo, né? Hoje eu atuo e dirijo o grupo Tramando Arte, atuo no Acontecendo Por Aí e atuo e faço a gestão do grupo de teatro Sentir, todos três ligados ao Instituto de Psicologia Sentir. Sou professor de língua portuguesa, de profissão, depois eu fui para a psicologia e atualmente eu trabalho com a psicologia e com as artes do teatro. E escrevo, né? E aí tem uma novidade aí, que recentemente você foi convidado para fazer parte, a subir uma cadeira. Uma cadeira na Academia de Letras de Balneário Camboriú, o que muito me orgulha. Qual é a cadeira? A cadeira 19 do... Sabe?
Depois eu lembro do patrono da cadeira. Eu escrevi esses 2 livros nos últimos anos. Muito obrigado. O livro, Obrigado esse livro, né, que conta a história do meu grupo, que fez 32 anos há 3 anos atrás, que é o grupo Acontecendo Por Aí. Legal. Aqui fala de todo o processo. Né? Nós fomos um dos principais grupos do estado e do país na década de 90, início de 2000. O grupo existe até hoje, da qual eu e Lenita fazemos parte. E esse livro conta a história do Teatro de Balneário Camboriú, de 1950 até 2023. É uma pesquisa que eu e a Rita e a Lenita fizemos. Ali a Rita foi responsável por toda a coleta de dados e eu fiz a transcrição. É um livro histórico super importante para que toda a cultura da região e do estado conheça a história do Teatro de Balneário Camboriú. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Memórias em Cena, gente. Olha, excelente trabalho de pesquisa, né? Importante, registro histórico de todo o movimento teatral de Balneário Camboriú, que está registrado nesse livro em que os dois, né, foram protagonistas. E eu acho isso muito legal, porque é um registro histórico, a gente vai ter isso, né? Uma história contada, né, para gerações futuras e tudo mais, aproximando essa coisa do teatro, das artes cênicas para a comunidade. Diga-se de passagem, fica aqui uma dica, isso é uma coisa que eu ainda não experimentei e que eu quero muito experimentar, que é o teatro. Tenho muita vontade de fazer isso. Eu sou muito ruim de decorar texto, mas fazer caricaturas, movimentos... O teatro é um excelente recurso para a memória também. né? A gente vai aprendendo. Legal. Que legal. Toda a arte você vai aprender habilidades. Sim. Toda ela. Qualquer uma Claro. que você vai aprender habilidades. Com o tempo você cria habilidades. Mesmo para quem é tímido. Mesmo para qualquer Eu sou um. tímido. Com mais razão, não? Eu sou tímido, né? Eu fui pro teatro de personalidade tímida, né? E como eu sabia disso, né? Quando eu vim para Balneário, para Itajaí fazer a faculdade de letras, a primeira coisa que eu vi foi um curso de teatro e aí entrei e não saí mais. Então. Essa é uma E dúvida que eu tenho. aí o teatro me transformou num bom comunicador, sabe? Num bom palestrante, num bom ator. Que bacana. Que eu O gosto teatro muito de teatro. ajuda bastante. Tanto para assistir, como também eu sempre tive curiosidade em querer estudar teatro e tal. Na cidade de onde eu vim, Bento Gonçalves, até tem alguns mesmo? grupos também. Gaúcho também, ela é. Só que o chimarrão não rola. Pois é. Né? Mas a minha, né, principalmente quando eu era mais jovem, adolescente e tal, eu dizia, eu não vou estudar teatro porque eu sou muito tímida, eu não tenho jeito para isso, e é uma coisa que acabou ficando, mas eu ainda tenho essa fagulha, assim, Importante. de vontade É. de fazer. Né? Mas Tem idade para entrar para o teatro? O que vocês recomendam? Não tem idade, né? Qualquer idade. Tanto que o grupo de Teatro Sentir é um grupo de senhoras hoje, né? Idosas. Senhoras que têm entre 70 a 90 anos. Uau. Né? Que é dirigido pela Lenita, é um grupo que a Rita começou nesse grupo. Existe. Agora ela já Muitos passou anos. dos 100, então... Agora ela já muitos tá- anos, uns 20 A Rita anos nos atrás. auxiliou no início do Tá. grupo, lá em 2000, e o grupo existe até hoje, já apresentou vários espetáculos. Co-dirigiu algumas Eles se reúnem vezes. toda segunda-feira, sabe? Então não tem idade, assim. Vou fazer uma pergunta. Atualmente eu dou aula, eu tenho um projeto a SCAR de Jaraguá do Sul, que é a Sociedade de Cultura Artística. Jaraguá tem um projeto 60 a mais no estado. Eu dou aula de teatro aqui em Balneário. Para a SCAR, é dentro da SPI, mas é para pessoas com mais de 60 anos. Olha. Tá, então eu vou Então, chegar lá. Mas assim, ó, Eu já tô lá, né? Já tô Podemos brincar disso. Nós podemos brincar nisso, né? Aliás, você ficou muito bem com isso. Te veo tan cambiado, Daniel. Te veo tan cambiado. Pois é. Não me acertem. Gente, tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui pro pessoal que veio aqui, porque a gente quer entender, assim, quase que nem uma pesquisa que a gente faz. A gente quer entender muito, assim, em que momento que despertou essa história de representar artes cênicas, enfim, arte no geral, mas mais precisamente o teatro, que é o lugar onde vocês atuam, né? Vamos dizer assim, e em que momento vocês sentiram isso e que vocês puderam tomar conta, ou foi na infância, na juventude, enfim? eu sempre gostei, né? Eu fui criado numa comunidade bem pequena,
onde bimestralmente ia um circo de lona pequeno fazer apresentação. E o meu sonho era fugir com o circo. Então, isso me lembra, a lembrança é dali de 5, 6 anos de idade. Olha. E isso veio misturado à coisa de ser professor, né? Porque era outro sonho da minha vida de ser professor. E aí eu não fui pescador como todos os homens da família, porque eu queria ser professor. E aí, com a ajuda das mulheres da família, elas me mandaram para casa, para uma outra cidade, para que eu morasse como irmã, para eu poder estudar para ser professor. E aí, essa coisa de ser professor veio apaixonado pelas letras também, pelas palavras. Que aí eu já gostava de escrever poesia. E aí, na escola, eu declamava. Então, eu adorava. A minha história com o teatro começou com declamação. Então, declamava poesia nos eventos da escola, nos eventos do município. 5, 6, 8 anos. Isso, dos 5 anos em diante, né? Até que no ensino médio, a gente montou um grupo de teatro na escola, que era aqui, inclusive no Colégio Agrícola, que eu estudei, hoje IFC. E aí montamos um grupo de teatro. E aí, quando eu fui para a faculdade, surgiu esse curso. Eu nunca tinha feito um curso, nada, né? E aí surgiu o curso do ATP lá em Itajaí, e aí pronto, aí foi paixão que dura 40 anos. Que maravilha. E você? Eu acredito, o que o Lu estava falando, eu estava prestando atenção, né, da infância dele. Eu acredito assim que às vezes algumas crianças, eu quero ser ator, eu quero fazer televisão, acontece. Mas eu acho que normalmente é o interesse pela arte, que a gente tem um encantamento da arte, aí você vai, num certo momento, encaixa no que você quer fazer, mas é um encantamento geral. Eu costumo dizer, eu fiz até um audiovisual, o Mostra Artística e Identidade Cultural, e eu digo que eu era criança, onde eu morava não tinha luz elétrica, mas meu pai tinha uma biblioteca. E tinha uma biblioteca, era pra fora, assim, no campo, né, que a gente estava pra fora. E eu fui para a cidade no 3º ano primário. Eu estudei até o 3º ano primário, a professora ia e tudo, era aquela professora de campanha de fora, né? Tá. E eu tinha, meu pai era uma picape Jeep, era estrada de chão, era um queixo duro aquele para dirigir, né? Antes da rural ainda, ele ia uma vez por semana na cidade buscar. Eu tenho uma das coleções, eu tenho até hoje. Ele buscava da Abril Cultural, porque, gente, as pessoas hoje em dia, olha, não havia distribuição de livros, não tinha uma livraria. Você chega em qualquer cidade tem uma livraria, não tinha. Era na banca onde tinha engraxava sapato, era uma banca de revistas, vendia, acho que loteca, não sei se era na época, era isso, e chegavam os livros da Abril Cultural, era o que chegava, e o meu pai ia toda semana buscar. Que idade tinha? Eu, 7 anos, 6, 7 anos, por aí, sim. Fase de alfabetização. Exato, 5 anos eu sabia ler, por causa dos irmãos mais velhos, eu não sabia escrever, e há pouco tempo uma neuropedagoga, eu acho, né? Psicopedagoga, me explicou que são lugares diferentes da mente. Eu falei, como que eu não sabia escrever se eu sabia ler? Não, mas são lugares aprendizados diferentes. Então, assim, eu sei, meu pai é escritor, meu pai é um poeta, ele é um produtor cultural, sempre foi a vida toda. Então, depois eu fui para Porto Alegre com 16 anos, enfim, fiz a escola, tudo, aí fui para Porto Alegre, e eu sempre andei junto com o pessoal de teatro, eu fui bailarina, eu fiz dança, mas é que dança você entra no palco com todo mundo junto, ali é mais legal, né? É tranquilo. E tinha tinha um corpo de baile. E aí tinha o Camilo de Leles, é um diretor da companhia Face Carretos. O Camilo sempre me dizia, Rita, vamos pro palco, vou te botar no palco. Eu falei, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não me animava. Aí depois eu fiz outras coisas e eu vim pra cá. E aí quando eu vim pra cá, isso é uma história que eu conto sempre, o Lu conta no livro, né, Lu? Rapidamente, assim, eu fui executiva. Eu era também, no meio tempo, eu era executiva. E eu tive um transtorno de ansiedade bem grande. Tá. Bem grande. Eu tive uma crise, isso foi em 2006, por aí. Só que nunca tinha ouvido falar disso, ninguém sabia o que era. E aí eu fui, andou, eu fui, caí na Lenita. Fui fazer terapia com a Lenita. Tá. E aí depois de tratar, depois de tudo bem, tudo certo, a Lenita deu um dia, ela me disse, você tem talento, por que você não faz teatro?
Lenita, sua esposa. Falei, ok, vou fazer. Legal. E foi assim, eu comecei a fazer teatro e aí não Que parei mais, maravilha. que nem eu daí não larguei mais. Que Que delícia. essa é uma coisa importante, que depois que a gente experimenta e gosta, Não sei. Se instalou nunca o mais, vírus pra vida ali, inteira. nunca mais. É, o bichinho pega e era uma vez. Luciano, ¿qué le dirías a las personas, a los jóvenes sobre todo, qué virtudes desarrollas en el teatro? ¿Qué virtudes como Desenvolve. persona? olha, para os homens, né? Homens e mulheres. Para os homens, principalmente, né? O teatro ele te abre, né? Ele te flexibiliza, ele te possibilita, e talvez entre as artes seja em termos de desenvolvimento pessoal, né? Seja a que te produz mais habilidades, porque assim, falo por mim, né? Dentro de mim há pelo menos uns 30, 35 eus, que são personagens que eu construí nesse corpo. Né? Então imagina, né? Hoje eu tenho 58 anos, mas eu posso ser uma criança recém-nascida, né? Já fui várias vezes menino, já fui menina, já fui jovem, já fui adulto, já fui mulher e já fui várias vezes idoso. Então assim, e para construir, e agora no espetáculo que a gente está montando, nesse espetáculo aqui, a gente montou em 2016 e agora a gente está retomando, né? Eu faço um louco. Então assim, também tem um louco. E são mais de 35 personagens, cada personagem desse tem uma personalidade, tem um jeito físico, tem um jeito mental. Então imagina a potencialidade disso para as pessoas que fazem teatro. Sim, Né? sim. Então assim, te traz habilidades, mas principalmente um desenvolvimento humano muito grande. Porque para eu poder representar um idoso, eu preciso estudar esse idoso. Para eu representar uma mulher, eu preciso estudar essa mulher. E quando eu falo estudar, assim, toda a corporeidade, né, toda a personalidade, toda a expressividade desse personagem que está aqui nesse corpo. Então, o dia que eu precisar usar, ele vai estar aqui. Né? Ou Então, seja, você acho que isso é a assumida. coisa mais maravilhosa que o teatro te dá. E acho que só o teatro. Porque precisa esse tempo, né? Os ensaios nossos, para um espetáculo ficar pronto, assim, no mínimo 6 meses, às vezes 1 ano, de preparação mesmo, de ensaio semanalmente, de trabalho físico, né? Até chegar lá aquilo que as pessoas veem. Entonces, Que a en ese gente quer. tiempo se ejercita la memoria, Tudo. se ejercita... Além disso, né? Hoje, né? Como psicólogo, eu me especializei em neuropsicologia, então eu tenho uma formação do cérebro. Nos últimos 4 anos eu venho me embrenhando no estudo do cérebro como psicólogo. Mas, e aí, nesse estudo, o foco maior do meu trabalho hoje se chama memória. Memoria. Então as pessoas falam que eu sou um especialista em memória, porque eu estimulo essa memória, né? Eu avalio essa memória, eu faço uma readaptação dessa memória de cada pessoa. E além do conhecimento científico, né, eu penso que uma coisa que me ajudou muito foi o teatro, né? Porque assim, são textos, né? Tem espetáculos que tem, sei lá, 100 páginas para decorar. Sim. Né? A gente fez um espetáculo em 2006 que ficou até 2016, chamado Crimes Delicados. Eu, a Melise Zanoni e a Lenita. E era um super texto. Ele era muito textual. Mas você vai decorando, e aí a habilidade da memória se dá por repetição e velocidade. Repetição e velocidade. Então, como é que a gente decora? Lendo e repetindo, lendo, repetindo, É o que a gente repetindo, faz repetindo. nos ensaios de coral, E que a gente entrando participa, porque a gente vai fazendo os ensaios. Exatamente. E aí, em algum momento, você consegue cantar sem precisar estar olhando Exato. a partitura, porque já sabe qual é a métrica. Mas eu queria tocar em 2 pontos e eu até queria que você falasse sobre isso, né? Rita, porque assim, o que eu vou falar, ele tem a ver com a história, então eu vou pedir para vamos você ver. falar. Não, assim, é porque recentemente eu fui assistir esse monólogo
da tua esposa, Da Lenita. da Lenita. E eu nunca tinha assistido, né, a interpretação dela. E eu fiquei extremamente impressionado com a atuação dela. Porque o que ela fez em cena foi um negócio fantástico. Aquela mulher sozinha em Balneário Camboriú, dentro de um apartamento, né, e tudo o que acontecia em torno, enfim. Cara, eu achei aquilo... Com 86 anos. Eu entrei naquele universo... 86, né? 86 ela tem. Eu entrei naquele universo e disse assim, meu Deus, que coisa mais absurda. Ela passar um espetáculo inteiro, né, falando, porque era um monólogo, né, falando sobre a história dela. E, cara, eu vidrei naquilo. Como eu vidrei, eu tenho uma memória, e eu queria que tu falasse sobre isso, mas eu queria te citar um outro assunto. Há muitos anos atrás, o que me chamou muita atenção no teatro, e eu sempre gostei, foi que eu fui assistir uma peça em Blumenau, na FURB, tinha o festival universitário de teatro, né? E aquilo era maravilhoso, né? Era uma das iniciativas que a faculdade tinha, que era, né, além do FUC, que era o Festival Universitário da Canção, tinha do teatro. E eu fui assistir uma peça em que isso me marcou muito, assim. Tinha uma moça sentada na cadeira e a peça acontecia com vários personagens e aquela moça, ela estava sentada na cadeira daquele jeito, como se fosse uma pessoa com comorbidades, assim, vamos dizer, né? Ela tinha toda uma maquiagem, assim, pálida e os olhos profundos e tal. E ela fica ali escutando tudo aquilo que está acontecendo em torno dela, que eram várias cenas. E no final, ela se envenena com aquilo, foi o que me passou, né? Ela se envenena, ela se contamina com todas aquelas histórias, e a cena acaba ela morrendo em cima de uma mesa, como se ela estivesse sendo estrangulada, e ela deita e faz, e se deita e rola e faz um... Cara, aquilo fecha, sabe assim, o teatro naquela cena... horrível, né? Porque é uma cena de morte dramática, né? E aos berros, aos gritos, né? Assim, uma coisa bem assim, cara, eu saí de lá assim, sabe? De tão forte, de tão intenso, né? De tão intenso, né? Então o teatro tem muito disso, ele é rico por essas coisas, né? Sentimentos. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho dela, porque para mim impactou muito a atuação dela. A Lenita vai vir aqui, vai conosco ainda. Aliás, esse é muito o papel da arte, né? É tirar do lugar da zona de conforto, é justamente fazer pensar. Eu há pouco, agora nós encerramos esse ano a circulação do protocolo Grace, que eu produzo, que é um texto que é dramaturgia da Melise Zanoni. Ela encena o monólogo dela, eu produzo esse espetáculo com ela. E é muito difícil, a gente tem falado sobre isso. Lotar o teatro, hoje em dia, em função, acho que da internet, de tudo que veio, de tudo que acontece, é muito difícil você colocar público, bastante público, com drama, com o que te faz pensar, com o que te tira da zona de conforto. As pessoas não querem sair da zona de conforto, de uma forma geral, é entretenimento. O que também não está errado, não tá, é maravilhoso. Eu dirigi uma peça dos meus ex-alunos, que agora eles estão na sala dos professores, a direção é minha, mas é comédia, lota, em cima e embaixo, os 2 dias lotado. Nós 2 estamos no musical Bar Teatro Avenida, 4 dias lotado. Então, assim, o público vai e tudo mais, mas é mais difícil você trazer o público quando você vai cutucar, quando vai fazer pensar, quando vai questionar e fazer pensar. Bom, eu acho maravilhoso. O que eu posso te dizer assim? O teatro é que quando a gente tem a paixão sobre a interpretação da Lenita naquele específico trabalho ali. Eu não acompanhei esse trabalho específico, a montagem desse trabalho eu não estava junto. Era a Melise, a Monique e a Bruna, eu acho que era, né? Com a Lê. E você. Ele que fez o cenário e tudo. Então, mas assim, ó, toda essa situação do decorar de tudo, o teatro, que até o Lu falou da neuropsicologia, tem uma
não é neuropsicóloga, eu não me lembro, neurologista, sei lá. Enfim, ela foi estudar teatro. Eu estava lendo sobre ela foi estudar teatro porque ela estava estudando a plasticidade do cérebro, que é quando você expande o cérebro, né? Quando você consegue expandir. Sim. E ela foi estudar artes cênicas quando ela viu, ela estudou também porque o teatro é o lugar de maior neuroplasticidade, o que mais dá essa amplitude para o cérebro é o teatro. Porque você, como o Lu disse, você vai interpretar outras pessoas, você vai ver as coisas de forma diferente, você vai agir de forma diferente, você decora texto. Você tem que descobrir os personagens dentro de tudo, si mesmo. Você tem que se comportar diferente. Você tem que agir, o teu gestual tem que ser diferente, o texto é diferente, o teu linguajar é diferente para cada personagem. Então é um lugar assim de muita amplitude. E eu acredito muito sobre o texto, você falou também da memória, né? A gente mergulha tanto, a gente se diverte bastante, para nós é divertido, porque a gente gosta, é trabalhoso, ser, né? É trabalhoso pra caramba, Sim. Mas a gente não sei dizer, a gente fica tão imbuído daquilo que eu acho que não é muito difícil, né, pra gente, lógico que sempre tem suas dificuldades, mas é uma coisa que a gente consegue fazer porque você vai imbuindo os ensaios, você vai ensaiando, como eu disse, a gente vai mergulhando e no personagem, então chega um momento, você chega pro ensaio e já tá ali o texto, já tá. Agora, da música que você falou, a música é um outro lugar, tá? A música é um lugar da memória diferente, mas é muito... Então, quando a gente fala de arte, né, e assim a gente tem trazido aqui vários artistas de várias áreas, né, e o nosso objetivo é isso, é desmistificar essa questão da cultura, é tirar aquele estigma de que muito é elitizado, né? Não, a comunidade pode participar, nós temos projetos, né, pela LIC, por outros, pela Under, enfim, tantas possibilidades para a gente trazer o projeto dentro da comunidade. Nós agora, com o projeto Árvore da Vida, nós vamos fazer a nossa contrapartida social em lugares periféricos, né, para mostrar para as pessoas que é possível as crianças, os jovens poderem fazer maquetes com materiais alternativos, ou seja, quem sabe amanhã futuros maqueteiros aí que precisam ter de profissional. Então a gente precisa trazer isso para um lugar em que a gente consiga deixar isso, né, a nível de comunidade, né? Mas quadro Palavras ao Vento. Agora os segredos que só a cultura em harmonia revela. Com vocês e para vocês, Palavras ao Vento com o comandante César. Aqui estou. Acho que foi para lá, Aquí hay não. una caixinha com 45 palavras. Algunas de ellas no tienen palabras. Ustedes pueden falar de lo que você quiser. Y algunas tienen palabras que ustedes van a tener que falar sobre eso. Es la elección sin mirar. Sin mirar. Sin mirar. Sem mirar. Saco palavra também? Sí. Saco no? Saco no? Sí. A ver, comencemos, por favor. Agora. Essa máscara pegou nele. Ele está virado. Esse é o próprio Pantaleão. O Pantaleão fala isso. E agora? Como é que é o nome do personagem? Pantaleão. Não é Pantaleone, né? É o italiano, e Pantaleone. Não é assim, caiu como uma luva, não, caiu como uma máscara. Eu tenho que falar sobre a palavra. Fale, Lu, mostre para nós. Então, ¿Cuál es tu palabra? a minha palavra é sentimento. Que legal. Tudo bem. Acho que é a Não havia primeira saído. vez. Primeira vez. A palavra talvez mais importante para o ser humano, mas talvez a mais difícil, né? A minha profissão como psicólogo, né, mostra isso, né? A dificuldade que as pessoas têm de lidar com o sentimento, embora a gente não consiga, e é impossível, não sentir. E é muito engraçado, né? E me emociona essa palavra porque eu trabalho com ela todos os dias. E o nome do instituto que a gente tem em Balneário se chama Instituto Sentir, exatamente porque isso foi em 1997. A gente percebeu, depois de vários estudos na psicologia, de que sentir, né, é o que nos transforma em ser. Mas por que as pessoas têm tanta dificuldade em ser? Porque exatamente têm dificuldade no sentir. Ou fogem dos seus sentimentos, ou negam os seus sentimentos, ou não entendem os seus sentimentos. Né? Então, assim,
E por que o sentimento é tão importante, né? Porque o sentimento ele é criado após uma grande emoção. Né? Algumas pessoas têm dificuldade de... O que vem primeiro, o sentimento ou a emoção? Vem primeiro a emoção. Né? A emoção é o impacto imediato de algo que acontece nas nossas vidas, qualquer elas, positivas ou negativas, e aí a gente é imbuído de várias emoções. E aí dessas emoções surge um sentimento. Tá. E é importante que a gente possa conhecer os nossos sentimentos, positivos e negativos, acionar esses sentimentos, aceitar esses sentimentos e acionar esses sentimentos, viver eles. Tô triste, eu vou viver a tristeza. Né? Tô feliz, eu vou viver a felicidade. Tô com raiva, vou viver essa raiva. raiva. Né? Porque quando você é psicólogo, você sabe, quando você pega suprime, não, como é que a gente fala? Quando a gente reprime um sentimento desse, ele vai parar no físico. Exatamente. E aí vai produzir alguma doença. A gente trabalha exatamente nessa perspectiva, né? De que as pessoas que nos procuram, a gente tem um trabalho que é o psicodrama, né? O Daniel já viveu a experiência. Casarim me convidou para ir assistir esse... Eu, Casarim e Lenida somos psicodramatistas, né? O psicodrama é uma técnica da psicologia, né? Que é uma filosofia de trabalho também, criado por Jacó Levi Moreno. E o psicodrama nos ensina exatamente para a vivência desse sentimento. Né? Então, cada um de nós tem várias histórias. Sim. Mas, infelizmente, as pessoas reprimem, né? Escondem, fogem, não querem sentir. A gente escuta isso às vezes, né? Não querem sentir. Mas vai estourar em algum lugar. História em algum lugar. Então, a dica é exatamente viver os sentimentos na sua plenitude. Seja eles bons ou ruins, mas viva. Né? Porque é do ser humano. É você. Sentir amor, É você. sentir raiva. Exatamente. É quem você é. A gente vive num mundo, né, repleto de emoções e que essas emoções provocam sentimentos na gente. Certo. Então, a gente precisa viver esses sentimentos. Claro, nada Isso mais é humano fundamental. do que sentir. Exatamente. Sim. Eu tenho um projeto que se chama exatamente Declare-se Humano. Por que eu criei esse projeto há muito tempo atrás? Porque assim, as pessoas estão se desumanizando. Mas como que se desumaniza um humano? Né? Então assim, e uma das formas de se humanizar novamente é se declarar humano aquele que sente. Claro. E viver esse sentimento. Eu adorei a palavra, assim. Que bom, muito legal. Legal. E você gostou da palavra, se emocionou, tem o lencinho. Muito obrigado. Eu vou pegar o lencinho. E a tua? Eu vou acreditar que isso aí não é encenação. Não é encenação. Não estamos aqui encenando. Estamos no teatro. Atuando. A minha, eu não vou mostrar ainda a minha, mas eu acho que ela... A pessoa enigmática. Vem dos sentimentos. A pessoa que pratica, eu acredito que é muita... Eu tenho dificuldade, tá? Eu não perdoo. Porque eu penso assim, é uma escolha. A pessoa que pratica, ela tem uma falta de autoestima baixa, eu acho. A pessoa que ela tem a necessidade disso, porque como o Lu falou, dos sentimentos, a gente viveu o sentimento, a pessoa se abrir para viver sentimentos e você dá essa, como é que eu vou dizer, essa base para a pessoa se soltar, você trazer, você vê que a pessoa se solta e aí você vai lá e trai a pessoa. Traições. Aí eu acho assim, eu acho que essa necessidade de traição das pessoas, de exercer, porque é um ato, né, eu acho que é uma questão de baixa estima. Eu acho que né, porque é até um vício emocional, né, que tem os vícios emocionais, de alguns, tem pessoas que chegam a ter vício emocional, né, com esse tipo de coisa. E para mim é a baixa estima que leva as traições. De todas as formas. Já tá? teve muitas traições de na sua relacionamento. vida, Rita? Sim, de amizade, de tudo. Aí a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai ficando. Vai metabolizando também. Sim. Você vai criando, você não pode, assim, como o Lu tá falando de sentimento, você não pode entrar para dentro de uma coisa, formar um muro, né?
na vida, mas a gente vai aprendendo, você vai amadurecendo, isso é do amadurecimento, né? Eu tenho uma pergunta para vocês dois. Na vida de vocês, na trajetória do teatro, qual o personagem que mais marcou vocês, que mais impactou, assim, que mais traz sentimentos, pode ser positivos ou que mexe com as emoções de vocês? Eu fiz vários, assim, né? Bem mais que eu. Começando por último, que é o que eu estou vivendo nesse momento, né? Que é o Mimi do Sessão 9, que é esse personagem aqui, que é um psicopata. Serial killer. Esse barbudo aqui. Sim. Ele é assassino. Ele é um louco, né? E ele é tão louco que ele precisa ser trancado, né? Ele tá dentro de uma jaula. Dentro de uma jaula. Não está basado em fatos reais, não? Sim, também, sim. Então ele me impacta no sentido que eu não tenho mais idade física para fazê-lo. Tá. Então ele me cansa a ponto de levar ele demanda a muito fisicamente. fisicamente. Tem que ver. Mas enfim, não tinha ninguém para fazer, eu fiz tal. Mas ele fez E eu vivi, ele me impactou muito, porque assim, no processo de construção dele, eu cheguei no limite, nessa linha tênue da sanidade e da loucura. Entendo. Se eu passasse 1 milímetro para o lado de lá, eu poderia enlouquecer. Sim. Eu vivi isso Forte. nos treinamentos, assim, foi nos ensaios, e foi muito louco e importante, né? Sim. Até para minha profissão como psicólogo. Então, esse é um personagem que me impacta muito. Sabe, Luciano, isso que pode você está falar. falando é muito interessante, porque a gente tem sempre muito pudor e até aversão declarada, decidida, quando a gente tem um personagem doente, um personagem que produz o mal, né? Que produz coisas ruins. A gente tem muito medo, né? E essa possibilidade só o teatro mesmo que dá. Você adentrar no universo do psicopata, você de repente pode ter a chance de conhecer, de entender, compreender a mente do psicopata. E aí você tem uma outra ótica, que ele não é porque o mal pelo mal não se sustenta. Isso filosoficamente é fácil de você demonstrar. Então você vai descobrir de onde vem aquilo que produz o que nós chamamos de mal, que quando a gente faz bem e mal, nós estamos julgando. É um julgamento nosso. Né? Mas de onde vem essa coisa toda, né? E Daniel, é exatamente isso que você falou. Assim, o Mimi é um psicopata, ele matou muita gente, entre eles a mãe. A própria mãe, ele mata uma companheira em cena durante o espetáculo. Então assim, eu estudei... Não foi. Muitos serial killers. Por isso que está com essa eu estudei assim vários assassinos, vários serial killers, comprei vários livros, então eu entrei nesse universo do mal, que motivava, né? Sim. Mas tem o outro lado, assim, ó, e me emociona e me impacta também nesse sentido, porque assim, se a gente pergunta nos bastidores, pô, eu adoro o Mimi, porque ele tem uma poção boa, mas ele é um doente mental, né, que tem a necessidade de matar uma outra pessoa. Qual é o problema de matar outra pessoa na visão do Mimi? Né? Sim, então assim, ele impactou muito. E outros dois personagens que eu gosto muito é esse personagem aqui, que foi um espetáculo que a gente fez em 1995. Eram dois idosos, era eu e Lenita. Um espetáculo chamado Interior. Do Maurice Maeterlinck, que é um gênio, e ele era um idoso de 90 anos, né, e que era um filósofo e falava, né, as pessoas que olhavam não sabiam se ele já tinha morrido ou não, porque ele falava ao vento. Sabe, palavras ao vento? Ele falava ao vento, numa monocordia, assim, e foi um espetáculo que consagrou, tanto eu quanto o Lenita, no Brasil inteiro. Que bacana. Né? O espetáculo ganhou festivais no país inteiro. E esse outro personagem, que é um romântico inveterado, chamado Tanto, no espetáculo chamado Um Anjo no Copo de Gelo Picado, de 1999, na qual eu ganhei um monte de prêmios no país inteiro, fazendo... era uma tragicomédia
E eu sou um artista dramático, eu não sei fazer comédia, né? Mas eu ganhei exatamente porque no meu estilo dramático, ou melodramático, né? Acabou combinando bastante com o espetáculo. Então, enfim, né? São 3 personagens muito fortes e marcantes na minha vida. Assim como quase todos, né? Porque cada um foi uma lição. É que cada um... É o momento que a gente está trabalhando. É difícil isso, né? Eu já tenho mais a tendência para comédia. Eu sou bem engraçada. Eu tenho a tendência para graça. Mas eu sou bem séria, mas eu tenho a tendência para comédia. Mas eu gosto de me desafiar. Eu gosto de desafio. Eu tenho saudade, eu fiz com a Lê ainda do tempo que a gente montou maravilhoso, foi o Rouxinol Imperador da China, né? Que é infantil, mas é maravilhoso, é um texto maravilhoso. E eu fazia, acho que uns 3 personagens. A menina da cozinha, era uma criança. E antigamente as crianças eram criadas dentro de uma casa e ninguém era pai, ninguém era mãe da criança. A criança ficava lá na cozinha ajudando, aquelas coisas assim, sabe? Aquela criança se criava ali, assim, era uma criança. Teve o Bonde, que eu amei, porque ele era como cinema mudo, era mudo, não tinha fala, era só gesto. Então exigia bastante fisicamente. Que legal. E a gente fez uma vez festa medieval, a Lucy da família Adams, que eu adoro, aquela velha doida, eu adoro ela, adoro fazer ela, eu me divirto demais fazendo ela. O Bar Teatro Avenida Henriqueta, sou apaixonada pela Henriqueta, né? E agora, nesse espetáculo que o Lu estava falando do Mimi, dos loucos, eu assumi o Getúlio, porque eu gosto muito de desafio. O Getúlio é um homem cego e paraplégico. Nossa. E ele era porque ele é um manicômio. Sessão 9 é um pavilhão de um manicômio, né? E ele foi preso, ele é preso político. Então ele já está num limiar, assim, porque ele não era louco, ele não é louco, ele foi jogado lá dentro por questões políticas. Sim. Mas ele já está no limiar, assim, porque você só convive com gente louca lá dentro. Então a loucura vai se instalando nas pessoas. Não tem como você conviver lá dentro uma vida e não... Referente a isso, eu queria perguntar a los dos. Vocês montam um personagem tal intenso como el de ele e talvez mais divertido. Mas quando vão para casa, fica alguma coisa que tem que ir elaborando para... Onde fica o personagem? Desprender-se desse personagem? Olha, se não dizer que não fica, estaria mentindo, porque assim, personagens fortes, como o Mimi, por exemplo, né, ele demora muito para sair. Ui! Assim, a Lenita que fala, a Lenita que fala isso, né, porque termina o espetáculo, né, e o espetáculo esse do Sessão 9, ele termina o espetáculo com a morte dele matando essa pessoa, né? E aí termina o espetáculo. Pronto, acaba ali. Só que a energia, sabe, fica no corpo ainda por um tempo, né? Então, assim, aí você vai, toma um banho de 1 hora... vai dar uma volta, toma uma cachaça, sabe? E pronto. Depois ele vai embora. Assim, posso te falar que os 2 personagens que me fazem ficar mais tempo, né? É o Mimi atualmente e foi o velho do interior. É um duplo trabalho, então, né? Porque o primeiro é entrar na personagem em si, encarar tudo isso e depois voltar. Isso. Ele é lá, eu sou aqui, a minha vida é outra. Você constrói o personagem para aquele espetáculo, vai lá, apresenta aquele espetáculo, depois você tem uma preparação para tirar ele. Porque se não tirasse o personagem, imagina quantas pessoas não, tem já que tirar. Não, eu tenho, gente, eu dou aula de teatro, uma das coisas que a gente ensina, tem que largar o personagem. Tem que largar. Tem que largar. A técnica Mas olha, essa. eventualmente, de repente, você tem um personagem que ele tem um truque, um artifício, uma possibilidade que você na tua vida real não tem. Ou seja, ele não tem uma limitação que você tem. E a tentação de pegar emprestado aquele recurso do personagem e trazer para a tua vida. Já aconteceu com vocês alguma vez? Não aconteceu, mas isso é muito comum. Porque assim, aquilo que eu falei das personalidades desse corpo. Né? Hoje eu não vejo problema nenhum, por exemplo, em matar alguém num excesso de raiva, por exemplo.
Aprendi com Mimi. Sério? Aprendi com Mimi. Entende? Então assim, ó, não tenho problema, né? Eu não vou fugir de Eu não vou fugir uma aura de amoralidade. E eu sou movido por amor, né? Mas o amor, né, não me nega a raiva, por exemplo. Sim. Aliás, então, num surto de raiva, né? Eu posso virar um Mimi. É que, gente, eu posso fazer isso, né? Não faço porque assim, não é vocês da minha precisam característica. assistir o espetáculo. Ele é muito intenso. Tem momentos que é muito intenso. É um pavilhão de manicômio. Tem momentos que todo mundo começa a gritar. É Vocês vão muito ver ano que intenso. vem. Esse espetáculo está em cartaz? Não, nós vamos o ano que vem a gente vai entrar em cartaz, né? Ele vai trazer Você ele. falou de amor. É muito interessante. Tem um filme que se chama Amor, estrelado pelo Trontignan, já bem velho, maduro, e que ele tem um casal de gente intelectualmente muito evoluídos, eles são muito lidos, muito cultos, e de repente ela tem um AVC. Ela tem um AVC e fica abobalhada. E ele contrata uma enfermeira, uma cuidadora e coisa e tal. Quando ele vê o jeito que a cuidadora cuida dela, ele dispensa a cuidadora e coisa e tal. E ele convivendo com ela naquele estado, que ela fica uma bobalhona. E no final ele mata ela por amor. Porque ele não aguenta ver ela naquele estado de dignidade perdida que ela tinha antes. Ele acha indigno aquela vida que ela está. Entende? E ele mata por amor. Uma fala... Então, tem muito a ver com o que você estava falando. Sim. Sabe? Não queria perder. Porque assim, as características motivos, de cada né? personagem a gente aprende, né? Não significa que a gente vai fazer algo assim, mas assim, ó, tá ali, eu não vejo problema, sabe, em algumas características negativas, sabe? Porque é um aprendizado. Eu sei que aquilo pode acontecer, Claro. Entende? Aquilo existe. Sabe? Eu aprendi, não é né? meu, mas foi de um personagem que eu fiz, né? Então eu aprendi que aquilo existe. Deixa de ser um tabu. Exatamente. Essa é uma das maravilhas do teatro. Sabe? isso aí. Quebrar tabus. E da arte toda. Quebrar Porque tabus. ela falou de uma coisa do que incomoda, do que mexia muito. Eu vou te dizer, não dentro do teatro, mas duas obras, um livro e um filme, mexeram muito comigo nesse sentido. A gente trabalha tudo isso, mas mexeu muito. O livro eu não vou me lembrar do autor. Desculpa o autor, mas é bem antigo. Chama Família Monstro. Eu fui ler aquele livro e eles eram de circo, aquele circo de horrores, aqueles antigos. E eles tinham que ter. E eles. Atual agora. Ai, meu Deus. E assim, ó, se nascesse alguém sem um rabo, uma cauda, sem uma deficiência, eles não gostavam de gente normal. Eles disseram, essa pessoa, sabe, não podia ser normal, nenhum irmãozinho. A mãe tomava um monte de remédio quando ficava grávida para trazer alguma anomalia. Mas no começo você, meu Deus, é horrível. Mas você vai ver, gente, eles têm uma relação de amor, é uma coisa, é um mundo completamente diferente. Aquilo fez pum na minha cabeça. E outro foi o filme O Maquinista. Vocês já viram? Não. O Maquinista é um filme de um... é um filme de um pedófilo, mas é da visão dele. Sim. A narrativa é dele, cara. Gente, que legal. E eu falei, meu Deus, tô compreendendo essa pessoa, pelo amor de Deus, o que é isso? Não, aquilo me incomodou muito, sabe? Me incomodou o fato de você muito. conseguir Me entender. incomodou muito isso. Porque deixa Não quer dizer O que você Maquinista. aprovava. Não, mas incomoda entendia. a gente. Porque a gente incomoda. se surpreende tendo empatia com aquele personagem. Você tem pena, patológico. você torce para ele vai conseguir, mas Não, enfim, e ultimamente assim, a gente sabe? tem torcido para vilões. Né? Exato. É o que a Fala por gente. ti. Vocês quem? Tá que nem as cobras, Vocês né? quem, né? Ahora van a escuchar la flauta mágica. Ah lá. Ahí Viva esta cobra. está haciendo curso. Vocês Toca um tinham pouco com mais aí, análise. As cobras do Luiz Fernando Veríssimo, ó, que tem uma tirinha que elas estão as duas olhando para o céu e uma diz para outra, quem diria que diante do universo nós somos menos que um pequeno grão de areia? E a outra olha, diz, vocês quem? Nós vamos para o quadro palavra-clave. Toda melodia tem sua clave, toda ideia é sua palavra. Vamos ouvir agora a palavra-clave, ainda com o nosso comandante César, sobre aquilo que vocês Vos colocaram. escribieron una palabra Escribimos. boa y una palabra. E uma mala palavra. Ahora yo pregunto. Por quê? Pero por quê? Sí, puede falar.
A palavra boa porque é boa, eu amo, adoro. O teatro é um lugar onde eu me sinto bem, eu adoro o palco, o ir para o teatro já cedo. É muito importante a gente ir cedo para o teatro, porque é a casa, né? O teatro é a pátria do ator, né? Eu vi esses dias, quem disse isso foi o Antônio Fagundes, eu achei isso maravilhoso. O teatro é a pátria do ator. Porque o teatro, o palco, você... E eu já cometi todos os erros. Eu acho que quando eu fazia teatro com a Lenita, meu Deus, já estragou o figurino, já sai correndo do palco, já fez tudo. Você comete erros, você experimenta, você ousa, e você tem uma resposta do público, tá tudo ali. O teatro é ao vivo, né? Onde você realmente... Visceral. Mas é onde você realmente aprende o ofício. A gente brinca, nós tivemos o ano passado, o Bar Teatro Avenida, são 25 atores em cena. Nós tivemos o ano passado, nós tivemos em março desse ano, agora em agosto, nós tivemos 4 dias de temporada. No último dia, quando é domingo, o último dia, hoje tá valendo, né? Até agora o ensaio foi bom. Porque é sempre aprendizado, né? É sempre aprendizado. Teatro é vida, é ofício, é paixão. Ruim, ignorância. Ignorância no sentido de ignorar mesmo, de não buscar conhecimento, de não buscar saber o que é, sabe? Eu convivo com jovens hoje em dia, principalmente, eu fico muito indignada com... Meu Deus, eu já tinha curiosidade de saber o que... Se eu ouvia uma palavra que eu não sabia o que era, eu já ia na Barça procurar. Meu Deus, a gente tinha que ter quase uma metodologia para conseguir pesquisar alguma coisa, né? E hoje em dia eles têm o Google e ninguém busca. Abre o Google, olha o que é isso. Como é que se escreve? Como é que faz? Então, assim, mais fácil. Eu acho... É acessível, né? Eu acho a ignorância em todos os sentidos. Eu acho que a ignorância, ela traz muitas coisas ruins, ela traz muitas perdas, muita destruição, ela traz o fato da pessoa não saber, a ignorância traz também a falta de conhecer as consequências disso, e eu acho que isso pode trazer muita perda para todo mundo, para a sociedade total. Eu penso o mesmo e penso que a ignorância é um desperdício. É um desperdício. É um desperdício. E você pode acessar uma forma de sair dela. Sim. É isso que é mais... Sim, tem tantas possibilidades. Muitas, ainda mais hoje em dia. Por favor, guarda aqui. Pronto. Guardou. Sim. A minha palavra boa é amor, Amor. porque é que me move, né? Eu sou um homem apaixonado pelas Coraçãozinho pessoas. pro Lu, todo mundo aí. Eu falo que eu sou facinho. I love you, Lu. I love you, Lu. Eu me movo assim, né? Eu falo que eu sou facinho, eu amo muito fácil. O amor me move, o amor me faz fazer teatro, me faz fazer várias coisas na vida, né? E faço tudo com muito amor. E a outra palavra é a que me paralisa, que é a violência, né? Eu não... A violência... vendo em TV, assistindo ao vivo, ou qualquer situação de violência, ela me paralisa, ela me quebra as pernas, assim. Então, para mim, ela é o contrário do amor, né? E a violência em todos os sentidos, não só com seres humanos. Sim. Isso. Mas com Verbal animais, e com verbal. Cortando uma árvore, física, mas verbal. sabe? Nesse sentido do dia a dia. E a violência, essa violência dos meios de comunicação, sabe? Da televisão, enfim, qualquer eu fujo delas, entende? Apesar de que às vezes você está ali no meio delas, mas o que eu consegui transformar essa violência em amor, esse é o meu trabalho, né? Hoje o teatro para mim também tem essa possibilidade de levar amor para as pessoas, mesmo num espetáculo difícil, pesado. Sim. Né? Porque aí nós temos um personagem. Exatamente. Da violência. Mas para fazer esse personagem, que aí é uma coisa também característica do teatro, né? Eu preciso amar muito esse personagem. Claro. Entende? Eu preciso... Por isso que eu falo, Amar o amor que é o você meu... está fazendo também. o amor é o meu atrator. O texto assim. dele eu amo essa maravilhoso. palavra, levo ela para o mundo. Mas trabalhando né? com tanta gente, vocês, não? Com Sim. tanta gente, é necessário expandir O isso. texto. Sim.
O texto desse espetáculo é maravilhoso. O texto é da Melise Zanoni, a sessão 9, a dramaturgia e a direção é da Melise Zanoni. Ela é pós-graduada, né, no Teatro do Absurdo, doutorado. Com a Lenita? Ela é Com certeza, doutora. com certeza. Ela fez o Deve ser. doutorado no teatro grotesco. Que banana. E é maravilhoso. Eu trabalho o texto do menino, o texto todo dos personagens é maravilhoso. É, Vocês o vão texto, amar. apesar de ser pesado, É maravilhoso. ele é poético. É. Então, assim, ó, é de uma profundidade cada palavra que sai da boca Como é aquele desses que ele personagens, fala sabe? Ele tem uma A morte frase, em si sozinha, uma não, frase como que é? ele fala assim, ó, a delicadeza é o ato, a delicadeza... Não. Como é a morte é uma coisa, eu não vou me lembrar. Ai, que pena. A morte é o ato mais delicado do homem. Isso. A delicadeza e a crueldade separadas Não são nada. não são nada. Mas a delicadeza e a crueldade juntas. É maravilhoso. Ele tem um texto poético Ele profundo. tem Sim, muito interessante. Yo voy a contar antes que termine una anécdota que yo tendría más o menos 11 años y los circos antiguamente hacían teatro. Sim. Sim. Entonces yo me lembro de estar sentado así y había una pieza teatral muy limitada, mas en un momento determinado el personaje empieza a tratar mal a la madre. É. Y medio la sacude nomás y se levanta un paisano y saca el facón y dice: "A eso no se le hace una mujer". Ahí atrás no se estaba. Y le levó a serio. Ficó tan intensa la imagen Sí. que un público de allí se levantó ruin para querer pegarle al actor que estaba. Olha só. Sí. Yo me quedé asustado con una faca así. O cara entrou na peça. Então, continua. Nós temos um outro quadro que é o Toma Lá da Cá. Sim. Pergunta lançada, resposta encontrada. Bem-vindo ao Toma Lá da Cá com o mestre Daniel Paredes. Oh, minha vez! Então, agora nós vamos fazer uma pergunta complicada e vocês vão ter que responder com uma palavra só. Eu vou começar, porque eu tenho algumas perguntas para eles. Vocês se lembram de um espetáculo chamado Sonho de Glorinha, um musical? Não. Eu ouvi isso, já ouvi falar nesse nome. Acho Eu não que lembro. Esse espetáculo foi um espetáculo de uma academia de danças e outras atividades físicas. E foi um musical em que tinha dança do ventre, tinha balé, tinha sapateado, tinha uma porção de coisas. E fui eu que dirigi, e a Lenita fez parte. Ela tinha um papel muito importante ali. Foi buscar na história. Sim. Por isso eu me Foi lá lembro só pra nos usar. longínquamente. Sim, faz Do Sonho Pra de nos passar Glorinha. perna. 20 anos, com A gente certeza. não lembra, vai chegar em casa ali nem tava. Sim, eu lembro. Não, eu lembro. Uma palavra só, o que tu perguntou então? Eu estou formulando a minha pergunta. Lembro. Eu respondi. Tá formulando ainda, não chegou na pego de pergunta. Eu respondi, pra você lembra? Não. Mas Você lembra? Não. Uma palavra só. se não está na memória deles, paciência, eu queria alguma coisa desse Tu vai espetáculo. perguntar pra Lenita quando ela vier aqui. Vou, com certeza. Vamos transferir. Por exemplo, não dá para falar numa palavra, né? Mas assim, ó, a tua pergunta me remete assim vagamente, né? Na Luzinete, no Teatro Kaoma, que eu cito aqui nesse livro. Me lembra a Lenita trabalhando com as crianças. Sim. Enfim, a lembrança são dessas. Você se lembra onde foi esse espetáculo? Foi encenado? Especificamente. Na não. única casa de espetáculo que existia Kaoma. na época? Não. A que existia por aqui. Tinha o Kaoma também. Leonardo mas da o Kaoma era Vinci, o Mário Hall. Mário Mário Salles. Que hoje em dia nem Eu existe, fiz a mas pesquisa, até fiquei lá. desmanchado. Tá aqui nesse Tá, livro tá, também. livro também de memórias. Tá. Uma lembrança de infância. Correr na chuva. Correr na chuva são 3 palavras praticamente. Mas é ação, chuva. é ação. Correr. Chuva O na medo. chuva. Medo, violência, Alegría. amor, En el caso teu, Brincar. brincar. Legal. Tua mãe. Amor. Lu, teu pai.
Ridículo. Não vou nem perguntar por quê. É uma palavra só? Isso é uma palavra só? Deu. Tá bom. Tá bom esse quadro aqui hoje. Tá. Especial. Minha mãe, tudo. Tá. Tudo. Pra frente. Futuro. Sim. Futuro. Biodança, que eu estou me formando agora. Biodança. Produção cultural, tô me formando também. Também. Adoro biodança. A biodança eu conheci um amigo há muitos anos atrás. Então, vou começar um grupo na segunda-feira, Cara, muito legal isso. 17h30. Estou me formando depois de 3 anos de formação. Estou na última parte agora. Então, é um grupo de estágio lá no Sentir. Tá. Segunda-feira, 17h30. Estão convidados. Cara, biodança, Eu meu, vou. isso, Ai, ó. muito bom. Eu amo, Nossa, amo, que delícia. Eu tive Eu tô- contato nisso quando eu tinha uns 20 e poucos anos. Tô com 63, gente. Eu também. Eu Olha Lá quanto no tempo Rio faz Grande? que já Não, existia aonde? isso. Onde que tu fez? Eu não fiz, eu estava junto com uma pessoa que trabalhava comigo, na Aonde? companhia Lawrence, lá em Blumenau, quase na divisa de Aqui. Indaial. E tinha um dos donos filho do dono da empresa, que participava disso e falava da biodança, e falava como é que era. Então eu disse, meu Deus, o que é isso? Uns 40 anos atrás. Eu fazia em Porto Alegre com, 40 anos com atrás. Aqui um em- canadense. Aqui em Camboriú tem a biodança no estado de Santa Catarina começou aqui em Camboriú em 1980, na década de 80, Setembro. no sítio rural, Espaço Rural Clarear, da Tereza e do Valdir, lá no bairro Limeira. Eu tenho uma coisa que está me incomodando aqui, que Da eu preciso Tereza? perguntar. E eu preciso saber das opiniões de você. Teatro burlesco. Tivemos recentemente uma polêmica uma legal. polêmica. Para nós irmos para outro quadro, eu gostaria de que vocês falassem um pouco Eu sobre vou falar um isso. pouco. Tu quer falar antes? Então, né, o teatro eu não conheço, né, muito. Teve toda essa história na cidade, né? É um teatro que teve seu auge na França, né? Nos cabarés, aqui no Brasil, a pornô chanchada, o teatro de vedetes, né? Então ficou sendo construído o tabu de que burlesco é erótico, é sacanagem. Isso é burlesco nos cabarés, né? Porque o Circo de Soleil é burlesco. Pois é. Como é que ele Mantova, como é que ele, o Circo Vostok tem o burlesco, show burlesco, Moulin é pra Rouge, criança, Moulin é de Rouge, tarde. né, que é O maravilhoso. Moulin Rouge já foi para os cabarés, já era mais o burlesco dos cabarés. Mas o burlesco é toda essa forma de se vestir, de se comportar. Ele era como a comédia dell'arte, ele era uma ironia, ele era irônico, ele era sátiro. O burlesco era um teatro de sátiro. Ele não era muito aceito pelos poderes, porque ele satirizava o poder. E aí, quando ele foi para os cabarés, ele tinha essa pegada mais sensual. Ele é um teatro mais sensual, se usa o corpo, essas coisas todas. Mas eu acho assim, essa polêmica para mim não procedeu em nenhum momento, tanto que a gente chamou na setorial de teatro o pessoal para conversar, e nós demos força para eles e tudo, porque, gente, assim, existe uma indicação, me ajuda? Sim, de etária, de faixa Sim, etária. de faixa etária. Pra Então, assistir, assim, vai pode- quem quer. Isso. Sabe? Desgraçadamente, a ignorância ataca. novamente. Então, novamente, daí um pouco teve a Dete Peixeira, que eu conheço o trabalho do Rizzi, tudo bem, maravilhoso, o sucesso dele é maravilhoso, mas eu conheço o Rizzi, o trabalho dele, o Rizzi não fala 10 palavras, 8 são palavrões pesados, estava no teatro. Então, aí, o que pra quem, entendeu? Então, essas coisas assim. E porque quem é que julga o quê? Eu tive a oportunidade de assistir em Paris, né? Então, é algumas bonito, peças. é E lindo, belíssimo, lindo. é grandioso, é Inclusive, belíssimo. trazem a Edith Piaf no final como, né, estrela maior e tudo mais. Então, assim, cara, é um negócio... Vedete, teatro de revista. Cara, não existe ali nenhuma conotação pornográfica. Embora tenha A sensualidade. peitos, bundas, Aham. etc. Corpos, Sensualidade, corpos. corpos e tudo bem. Mas você não enxerga aquilo como a não ser poeticamente, ludicamente, entendeu? Então, Pra é um mim, assim, negócio ó, é uma pergunta que eu tenho que fazer pra você. Se fosse um homem sem camisa, com umas coisinhas coladinhas, teria esse escândalo todo? Não, claro que não. As pessoas ainda têm medo de peito até hoje, Jesus. Mas no carnaval é tudo diferente. É. O carnaval é
o supra-sumo do burlesco. Olha! Este es mi lado femenino. Isso! É lindo. Gente, a gente tem um quadro final, porque vocês estão observando o nosso tempo. Ele sempre se esgota e a gente sempre quer falar mais. A gente fala mais que o homem da quadra. Nós sempre temos os minutos de cortesia. Sim. Temos, O quadro final é a agenda cultural. Notas de cultura, ritmos da cidade, tudo isso com a doce voz de Karina, nossa agenda cultural. Bom, antes de irmos para a agenda, eu peço para o pessoal que nos assiste, que nos segue, que por favor curte, comente, compartilhe. A gente quer chegar aos 500 inscritos, pelo menos ainda esse ano, Isso, né? exato. Então 500 é o nosso Vamos número lá, gente. mínimo. Então ajudem aí, por favor. E vão colocando nos comentários também o que vocês estão gostando, o que vocês acham dos nossos podcasts, Sugestões, né? Sugestões, que a gente etc. possa trazer. É isso aí. Bora, Karina. Então agora é o momento de vocês atualizarem a agenda cultural aqui, dizendo quais são os próximos projetos, a divulgação dos próximos trabalhos de vocês, os espetáculos. Agora é o momento de vocês. Os contatos, divulgar as Instagram, redes sociais. vocês, redes sociais. Exatamente. Bom, a gente está ensaiando sessão 9, mas esse vai ser para o ano que vem, é um projeto que vai ser para o ano que vem. Esse ano nós ficamos com vários. Agosto foi o mês que a gente não teve tempo para nada, assim, né? Nós estávamos com vários espetáculos, eu estava dirigindo um, eu estava produzindo o outro, eu estava atuando no outro. E agora sai a Líquida em seguida, a Pinab já chega. Eu trabalho também como parecerista, junto com a Dagma, a gente trabalha em produção de projetos culturais. Nós estamos com alguns projetos, aguardando o Anderly, acho que tem um de vocês, está no Anderly, né? Então, que a gente está aguardando. Nosso, então, tá. Isso, tá no Anderly, então tem todo esse trabalho, eu não paro. Eu e o Lu vamos, provavelmente, não sei se a gente vai ser Papai e Mamãe Noel, porque nós vamos estar no Natal do Balneário Camboriú. Que a produção veio acho que a prefeitura contratou o pessoal de Gramado, né, do Natal Luz de Gramado, eles vieram produzir, então nós fomos aprovados. Nós fizemos a audição e fomos aprovados, eu e Lu, e então a gente vai fazer os ensaios do Natal e a gente Aliás, vai ser belíssimo em Balneário Camboriú, diga-se de Sim, passagem. vai ser. Tem, exato. 15 desfiles, Isso. né? Sim, Dá sim, três- são muitos três desfiles. paradas, 12 desfiles, a 12 gente fala, desfiles, vai ser bem legal. Mais E umas contrataram bastante apresentações. artistas da cidade. Não? isso é Sim, importante bastante também. artistas da cidade. Eles estavam procurando 50 bailarinos na cidade. Muito legal, foi muito bom, assim. Nós tivemos uma recepção muito boa. Então, nós temos para o ano que vem, eu tenho vários outros projetos que eu estou sempre dentro, né? E por aí vamos na luta. Tem mais um espetáculo para montar com a Mel Zanoni. E vou estar no espetáculo dos meus ex-alunos. Então, são 3 espetáculos. Chega, já fechei os espetáculos, senão eu não consigo nem decorar papel, né? Sim. Aí sim, 3 espetáculos deu. Tá de bom tamanho. Joia. Então, tem umas agendas importantes aí no próximo domingo, às 14 horas, tem um encontro de pontos de cultura do estado de Santa Catarina, lá na Casa Linhares. Então, a gente convida todo mundo para participar. É um evento aberto ali na praça e na Casa Linhares. E no final vai ter a apresentação do Maracatu Nova Lua. E falando nisso, para dar importância também para o município de Balneário Camboriú, que certificou, a gente saiu de 1 ponto de cultura em 2025 para quase 30 pontos de cultura atualmente. Antes de terminar o Então, ano, né? isso é muito importante. O Instituto Sentir está nesse grupo. Convidar todos também para, sem ser esse sábado, próximo sábado tem psicodrama público lá no Instituto Sentir, que é um grupo aberto, qualquer pessoa pode estar participando. Convidar para a minha aula de biodança, na segunda-feira, às 17h30, lá no Instituto Sentir também. Que mais? Então, o endereço do Instituto Sentir. O endereço do Instituto Sentir é bem importante, na rua 1950, número 901, entre a 3ª e a 4ª Avenida, ali no centro de Balneário, fica no lado da Igreja Embaixada. O Sentir agora, esse ano, aprovou um projeto grande para 2026 pelo Fundo do Idoso do Estado. Então, nós vamos fazer 20 oficinas de teatro e outras artes para idosos na cidade. Então, vai... e várias apresentações do espetáculo da Lenita, também a atriz.
O que mais? Aí tem a gente continua com os ensaios de sessão 9. Agora, no final do ano, né, tem esse espetáculo de Natal. Tem. E aí vou estar baixando o Papai Noel também, que eu gosto Baixando bastante. Papai Noel. Eu já fiz Mamãe Noel na pandemia, eu fui Mamãe Tu Noel. vai baixar o que nesse Natal? Mamãe Noel foi na Mamãe pandemia, Noel. porque quando teve aquele trio elétrico que andou pela Sei. cidade toda, foi uma semana, e era só eu sozinha aquele trio elétrico. Mas fiquei com o negócio nos... mas é emocionante, gente. Você passa. Legal. Porque o trio fica na altura dos apartamentos, aí Sim. você vê aqueles idosos sozinhos, assim, quando você passava com aquela musiquinha de Natal, era Por isso que me emocionante. Era pegou a quando peça uma coisa. Sim. Que fala muito Era dessa questão. muito, Eu gente. só queria que, rapidamente, para finalizar, que vocês falassem só um pouquinho sobre o Teatro Avenida, Bar Teatro Avenida, que é algo daqui de Balneário Então, Camboriú, né? primeiro capítulo desse livro, se chama Bar Teatro Avenida, que foi, aliás, o primeiro espaço cultural de Balneário Olha só Camboriú, que lindo isso. sem nem ser cidade ainda. Ele existiu de verdade, era o espaço cultural de Camboriú, que ficava lá onde é o Hotel Marambaia hoje, criado pelo seu Marciano da Silva em 1950 e que durou até 1961, que era um espaço Eu não era nem criado nascido. por esse homem genial chamado seu Marciano, e que ano passado, Ano passado, a no início do ano, Monique, né, pegou a história, Monique Neves, e fez o e a roteiro. Potira e o Fábio Isso, a roteirizaram. Monique, a Potira e o Fábio fizeram o roteiro a partir desse primeiro capítulo, da qual surgiu o espetáculo Bar Teatro Avenida. E que ele volta ao Bar Teatro Avenida para o espetáculo? A gente sonha que sim, né? Mas aí Toda entra... vez a gente diz que não, mas O grande problema é que é um muita elenco, gente, né? Muito mais de grande. 25 atores, todo isso é mundo um trabalha. problema. Final do ano passado nós nos apresentamos, achamos que nunca mais íamos, fomos convidados para a reinauguração do TAC, Teatro Álvaro de Carvalho, um dos teatros mais históricos de Santa Catarina. Nos reunimos, levamos o Bar Teatro Avenida para lá, foi maravilhoso. Acho que agora sim não. Aí agora em agosto fizemos 4 dias de temporada, eu perdi. então ele não vem. Você não viu? Você perdeu. Eu perdi, claro. Você perdeu. Mas acho que volta, Por isso que eu tô algum pedindo. dia ainda Eu volta. acho que volta. Eu acho que volta. Gente, Vamos junto. hein? vamos, Eu acho gente. que vamos. Palavras finais, por favor. Palavras finais. Obrigadíssimo por terem vindo. Obrigado pelas máscaras. São lindas, são muito bem feitas. E foi muito divertido usar essa coisa. E eu gostei muito do que vocês falaram. Eu também namoro teatro há muito tempo. Aquele espetáculo que eu mencionei para vocês, eu dirigi, eu escrevi, sabe? E fiz o roteiro todo e ainda tá... e não na apareci. memória. Eu estava nos bastidores o tempo todo, fiz a luz, fiz tudo ali. Foi muito divertido, foi muito interessante fazer. Então eu tenho um namoro antigo com o teatro, eu adoro teatro. Legal. Mas não tive muita disponibilidade para me lançar e me soltar. Tem que vir. Sim. Ainda há tempo. Palavras finais, nosso comandante. Sí, yo agradecer por prestarse a venir, a estar con nos. Me pasa con todos los convidados, uno va aprendiendo de cada uno de vocês parte de la vida, va adquiriendo de cierta forma el conocimiento que vocês têm. Los admiro, los respeto mucho por su trabajo y que continúen así, dando cultura a la comunidad que tanto la necesita. Graças, Tchê. Bom, eu vou terminar assim, né? Já que começamos assim, encerramos assim também. Obrigada pela generosidade de vocês, pela disponibilidade do tempo, por compartilharem tantas coisas boas conosco. Foi um dos episódios mais divertidos que nós tivemos. Tô curiosa para ler os livros, vou ler com muito amor e carinho. E muito obrigada mais uma vez por vocês terem aceitado o nosso convite. Parece ventríloco, no se te mueve. E o nosso escrete polifônico vai dando tchau. Esse foi mais um Cultura em Harmonia. A gente se encontra no próximo episódio, sempre no ritmo da cultura. Que a arte siga ecoando em nossos corações e que a harmonia nos reúna de novo em breve. Eu fiz um texto para vocês dois. Eu vou lê-lo agora para a gente encerrar. Eu vou usar máscara para esconder a emoção. Isso, cara, isso. Se eu quiser ter um Agora lencinho precisa aí. lencinho. Luciano e Rita. Senhoras e senhores, o pano se fecha, mas o teatro não termina. Porque o teatro vive na respiração
de quem sonha e na palavra de quem ousa, e também no gesto de quem sente. E quando a luz se apaga, é apenas para acender dentro de nós a chama que o palco despertou. Hoje celebramos o poder da presença, a força do encontro, a poesia que existe entre o real e o imaginário. E rendemos nossa reverência àqueles que fazem da arte um ato de fé e coragem, Luciano e Rita, que não apenas criam, mas inspiram, ensinam e transformam. Porque teatro é isso, um sopro que desperta, um espelho que revela, um ritual que nos devolve humanidade. Verdade. Que as cortinas se fechem apenas por um instante, que o silêncio dure apenas até o próximo aplauso, e que a arte siga indomável, luminosa e viva. Amém. Um brinde. Amém. Pô, acabou a água. Vamos vinho. Obrigado. Até o próximo. Gratidão. Obrigada.